Então, esse heredograma nós vamos estar analisando. O quadrado representa o sexo masculino, o círculo o sexo feminino. Aqui nós temos um cruzamento entre um casal. Quando tem dois traços, representa um casamento consanguíneo de parentescos. Essa simbologia representa filhos, descendentes, então nós temos dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos diferentes, e os gêmeos monozigóticos são gêmeos iguais. Utilizando o modelo abaixo, monte o heredograma de sua família. Então, aqui nós temos um exemplo de um heredograma a ser analisados. Os que estão rasturados ou pintados são considerados afetados e os que estão lisos, normais. Como que a gente faz para participar, para analisar esse contexto? Aqui nós conseguimos perceber quantos homens nós estamos tendo nesse heredograma. Então, nós vamos contar os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos círculos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Não importa se ele ser afetado ou normal. Então, nós temos 5 mulheres. Como é que nós vamos analisar se a geração ela mostra para a gente quantas gerações? Então, o número romano é 1, seria aqui 1. Depois teríamos o 1, teríamos o 2 e a questão do 3. Bom, no heredograma seguinte, nós temos uma árvore genealógica de pigmentação do globo ocular dos olhos. Observe que nessa árvore genealógica ela começa desde os bisavós até os filhos. E quantas vezes os avós, mesmo eles não tendo os olhos pigmentos claros, eles estão carregando dos seus bisavós os azinhos. Então, em alguma geração vai se manifestar os olhos azuis, ou dos pais ou dos filhos. Nesse heredograma aqui, por exemplo, como é que nós vamos analisar para saber a dominância? Primeira coisa que eu tenho que procurar saber. Analisar um cruzamento de pais que eles são diferentes dos filhos. Então, olha só. Pai e mãe iguais e tiveram um filho diferente deles. Pai e mães iguais com um filho diferente. O que mostra isso pra gente? Que os pais são heterozigóticos, azão, azim, e esse filho, ele é azinho, azinho. Como esse filho é diferente dos pais, mostra que é uma característica dominante, que mesmo os pais sendo azão, azim, ele permaneceu sendo azinho, azinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de cabelos ondulados, então com uma característica para dominância de cabelos ondulados, e 3 com a característica de cabelos lisos, e apresentando 1 de cabelos crespos, né? Que é uma mistura desses cabelos ondulados com os cabelos lisos. No ciclo celular, o que a gente precisa compreender? O ciclo celular é o ciclo de divisão das células. Então, as células somáticas são chamadas células que realizam o processo de mitose, vão formar o nosso corpo humano. As células germinativas são as células sexuais, que fazem um processo de meiose, divisão celular. Então, esse processo de mitose e meiose, esse processo de descobrir as características cromossômicas, começaram a ser estudados no século XVIII e depois terminaram no século XIX. Mas, na verdade, muitas conclusões só foram se definidas no século XIX por Gregor Mendel, que ele foi considerado o pai da genética. Então, o Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética porque ele se referiu aos genes e mostrou onde estão localizados nos cromossomos. Então, a partir daí, nós tivemos um boom da ciência. Muitos avanços aconteceram no campo da citologia, muitos avanços aconteceram no campo da genética. O microscópio ele permitiu fazer uma análise mais detalhada, principalmente a nível de genoma, a nível de gene, do DNA. Então, esses processos genéticos que ocorreram foram a divisão celular, mitose e meiose, eles foram descritos no final do século XVIII, beirando o século XIX. E a genética moderna que nós temos, ela mostra para nós que existe uma teoria. Essa teoria é chamada teoria neodarwinismo ou teoria sintética. O que diz a teoria neo-novo?
que muitas mutações que ocorrem no nosso corpo, muitas doenças, elas podem ser espontâneas ou elas podem ser induzidas, provocadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Então, dependendo do indivíduo, onde ele tem a sua adaptação, dependendo do indivíduo, onde ele vive, o seu habitat, esses agentes físicos, químicos e biológicos podem provocar nele determinados malignidades ou benignidades, tumores benignos ou malignos. Um exemplo, nós podemos falar da radiação. O excesso de radiação na pele ele pode estar induzindo o aparecimento de um câncer de pele. Então, aqui nós temos o processo de mitose e meiose. São os dois processos responsáveis pela reprodução celular, pela divisão celular. Na mitose, acontece onde uma célula mãe ela dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas a ela. O processo de mitose é um processo muito importante para o crescimento e geração de tecidos, quando a gente tem uma cicatrização de feridas da nossa pele. É uma responsabilidade muito grande no processo de mitose da formação, da divisão de todo o nosso tecido, esse tecido tanto dos órgãos internos como externos. Já no processo meiose, é um processo de o número de cromossomos da célula fica reduzido à metade, ou seja, o processo de meiose é responsável pela formação dos gametas das células sexuais dos animais, onde uma célula ela se divide em 4 novas células, 4 agrupamentos de células filhas. Então, segundo estudos, inclusive do livro de genética de vocês, o livro de genética médica, ele nos coloca que no processo mitótico, ele é um processo que tem um aparelhamento para garantir que as células filhas recebam um conjunto completo de informações. Ou seja, no processo mitótico, a tendência das células serem agrupadas de 2 em 2. Porém, pode acontecer uma translocação nessa divisão celular, que a gente chama de uma anomalia cromossoma. É um rearranjo dos cromossomos. Ao invés deles ficarem pareados, duplicados, eles podem ficar com a mais, trissomia, ou com a menos, uma monossomia de cromossomos. Esses erros mitóticos é um processo importante porque quando eles ocorrem, eles podem provocar para nós tumores. Os tumores mostram que é um estágio de desequilíbrio genético. Então, as principais translocações cromossômicas elas podem ser uma translocação balanceada, sem perda ou acréscimo de material genético, uma translocação não balanceada, quando a troca de material é desigual, resultando em genes extras ou ausentes, e a translocação robertsoniana, que é um tipo de rearranjo que envolve 2 cromossomos que se fundem próximo a um outro cromossomo. E geralmente acontece com uma perda dos seus braços eles podem ficar mais curtos. Sendo assim, um exemplo de translocação recíproca não robertsiana é o que acontece geralmente, às vezes, com síndromes de Down, a síndrome de Turner, e segundo pesquisa, a cada nascimento de 625 recém-nascidos, uma criança ela pode nascer com esse rearranjo, com essa síndrome. E como faz para fazer essa análise de rearranjo? São chamados diagnóstico pré-natal. Esse diagnóstico pré-natal, eles são frequentes na família, eles devem ser planejados, estruturados para fazer os chamados exames genéticos. Os exames genéticos, quando você tem casos na família com algumas translocações, com algumas síndromes, algumas anomalias, né, ou alguns afetados na sua família. Então, pede-se que a família ela faça o chamado aconselhamento genético, que é acompanhar a psicólogos, a psiquiatra e exames genéticos para detectar o DNA, os cromossomos. Essas translocações por cromossomos, elas podem provocar câncer, né, usualmente a leucemia, que é um câncer de sangue, e uma síndrome de Down. O que quer dizer translocação? Quando um cromossomo ele deixa um número específico da sua normalidade e ele acaba se incorporando a outro, podendo ter uma maior quantidade de cromossomos ou uma menor. Aqui nós temos um exemplo disso, de translocação, que são leituras, são denotações, são leituras que são feitas. Então, nessa letra A, por exemplo, eu tenho 46 é um número normal de cromossomos, XX é do sexo feminino.
Então, a gente está falando que esse indivíduo tem 46 cromossomos do sexo feminino. Aqui eu tenho na letra B 46 cromossomos do sexo masculino. Na letra C, como é que eu faço a denotação? São 46 cromossomos do sexo masculino, onde del é representado pela translocação, ou seja, um cromossomo passou do local 18, em loco 18, para 12. Isso mostra nesse diagrama uma visão geral. Observe que no projeto Genoma, no meados do ano 2000 para cá, o projeto Genoma vem do projeto GEM, eles conseguiram fazer uma análise e detectaram, dependendo dessa translocação desse cromossomo que vai de um para o outro, ele pode provocar algumas condicionantes de doenças. Então, vamos pegar aqui um exemplo do 21. O cromossomo 21 eu tenho que ter 2. Quando ele recebe um a mais, do caso do 14, ele passa a ter tríade, uma trissomia. Então, eu tenho ali uma síndrome de Down. Obrigada.